Na aldeia mais poderosa do Rio Negro, onde o cacique Tupã-Açu governava com mão de ferro, vivia uma jovem de beleza incomparável. Seu nome era Potira. Cabelos negros como a noite mais escura, olhos amendoados que brilhavam como estrelas, pele morena perfeita que parecia esculpida pelos próprios deuses. Potira era diferente das outras mulheres. Enquanto elas baixavam os olhos diante dos homens, ela mantinha o olhar firme. Enquanto elas sussurravam, ela falava alto. Enquanto elas obedeciam sem questionar, ela perguntava: por quê? E isso a tornava perigosa. Tupã-Açu tinha 50 anos. Havia matado dezenas de inimigos. Tinha 4 esposas. Controlava 5 aldeias. Ninguém jamais lhe dissera não. Ninguém ousava. Até aquele dia fatídico em que seus olhos pousaram sobre Potira lavando roupas no rio. Quem é aquela? Ele perguntou ao seu conselheiro. Potira, filha de Ubiratã, o pescador. Tem 18 anos. Tupã-Açu sorriu. Um sorriso que fazia homens crescidos tremerem. Ela será minha quinta esposa. A notícia se espalhou pela aldeia como fogo na mata seca. O cacique escolheu Potira. Algumas mulheres invejavam. Outras tinham pena. Mas todas sabiam. Quando o cacique escolhia, não havia escolha. Era uma honra. E também uma prisão. O pai de Potira veio correndo, os olhos brilhando de orgulho e medo. Filha, o cacique te quer como esposa. Somos abençoados. Mas Potira não sorriu. Ela olhou para o pai e disse simplesmente: não. O silêncio que seguiu foi absoluto. Até os pássaros pararam de cantar. O quê? Gaguejou seu pai. Eu disse não, pai. Não vou me casar com ele. Mas filha, é o cacique. Você não pode recusar. Posso e recuso. Não o amo. Não o quero. E não serei mais uma peça na coleção dele. Seu pai caiu de joelhos, implorando. Você vai nos matar, a todos nós. Ele não aceita desafios. Mas Potira já havia tomado sua decisão. Quando os emissários do cacique vieram oficialmente pedi-la em casamento, carregando presentes ricos, ela disse novamente: não. Desta vez, alto o suficiente para que todos ouvissem. A fúria de Tupã-Açu foi terrível. Ele quebrou 2 lanças, derrubou sua oca, gritou por horas. Ninguém jamais o havia rejeitado, especialmente não uma simples filha de pescador. Tragam ela até mim, ordenou. 4 guerreiros foram até a oca de Potira, mas ela não estava lá. Havia fugido durante a noite. Deixou apenas um recado desenhado em carvão na parede. Um pássaro voando livre. Ela fugiu, reportaram os guerreiros, tremendo. Tupã-Açu ficou vermelho de raiva. Então encontrem ela. Vasculhem cada canto da floresta. Olhem em cada aldeia vizinha. Ela não pode ter ido longe. 20 guerreiros partiram em busca de Potira. Mas ela era esperta. Tinha crescido na floresta. Conhecia cada trilha, cada esconderijo, cada segredo que a mata guardava. E ela tinha algo que eles não tinham. Motivação absoluta para não ser encontrada. Durante 3 dias, Potira correu. Comeu frutas que encontrava pelo caminho. Bebeu água de córregos. Dormiu em árvores. Suas roupas rasgaram. Seus pés sangraram. Mas ela não parou. Liberdade valia qualquer preço. No 4º dia, exausta, ela chegou a uma região que não conhecia. Montanhas altas, neblina densa. E então, ouviu algo. Vozes. Ela se escondeu atrás de uma pedra e observou. Era outra tribo, menor, mais pacífica. As mulheres trabalhavam cantando, as crianças brincavam livremente. Não havia aquela tensão que sempre existia em sua aldeia. Era diferente. Potira estava decidindo se revelaria quando uma flecha passou zunindo perto de sua cabeça. Quem está aí? Gritou um jovem guerreiro. Ele tinha aparecido silenciosamente atrás dela.
Estava armado, mas não parecia ameaçador. Não atire, por favor! Potira levantou as mãos. O guerreiro se aproximou, analisando-a. Viu suas roupas rasgadas, seus pés machucados, o desespero em seus olhos. Você está fugindo de algo, ou de alguém. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Potira sentiu, lágrimas finalmente escorrendo. Do cacique Tupã-Açu. Ele quer me forçar a casar com ele. O rosto do guerreiro se endureceu. Conheço esse nome. Ele é cruel. Sou Raoni, desta tribo. Venha, nosso cacique decidirá o que fazer com você. Potira hesitou, mas não tinha escolha. Estava esgotada, faminta, machucada. Ela seguiu Raoni até a aldeia. O cacique desta tribo era velho e sábio. Seu nome era Cauã. Ele ouviu a história de Potira em silêncio, seus olhos fechados, absorvendo cada palavra. Quando ela terminou, ele suspirou profundamente. Tupã-Açu virá atrás de você. Quando descobrir que está aqui, ele exigirá sua entrega. E eu não tenho guerreiros suficientes para enfrentá-lo. Potira sentiu seu coração afundar. Então, você vai me entregar? Cauã abriu os olhos e sorriu gentilmente. Não disse isso. Disse que não posso enfrentá-lo, mas posso escondê-la. Você ficará aqui, mas como membro da tribo. Mudaremos seu nome, sua aparência. Ninguém saberá quem você realmente é. Esperança brilhou nos olhos de Potira. Por quê? Por que arriscaria sua tribo por mim? Cauã se levantou, apoiando-se em seu cajado. Porque uma mulher que tem coragem de recusar poder merece ser livre. E porque estou velho demais para temer homens como Tupã-Açu. Assim, Potira tornou-se Jurema. Cortaram seu longo cabelo, mudaram suas roupas, ensinaram-na a falar com sotaque diferente. Ela passou a viver na oca da curandeira, ajudando com ervas e remédios, fingindo ser órfã de uma aldeia distante. Raoni a visitava frequentemente, trazia frutas, contava histórias, fazia-a rir pela primeira vez em semanas. Lentamente, sem perceber, Potira começou a sentir algo que nunca havia sentido antes. Algo quente e assustador ao mesmo tempo. Você é diferente dos outros homens, ela disse um dia. Raoni sorriu. Como assim? Você me pergunta o que penso, ouve minhas opiniões, me trata como igual. É assim que minha mãe me ensinou. Ela dizia que mulheres não são propriedades, são companheiras, parceiras. Raoni olhou para ela intensamente. E eu nunca conheci mulher mais forte que você, Jurema. Mas a paz era ilusão temporária. 2 meses depois, vigias reportaram. Guerreiros de Tupã-Açu se aproximam, muitos deles. O cacique Cauã ordenou hospitalidade. Recebam-nos com comida e respeito. Não mostrem medo. 10 guerreiros entraram na aldeia. Seu líder era Ubiraci, o mais cruel dos homens de Tupã-Açu. Estamos procurando uma mulher. Potira. Ela fugiu. Alguém aqui a viu? Cauã mentiu com facilidade. Não conhecemos ninguém com esse nome. Somos aldeia pequena. Todos aqui são conhecidos por mim desde o nascimento. Ubiraci olhou ao redor com desconfiança. Nosso cacique ficará descontente se descobrir que mentiram. Pode procurar livremente. Não temos nada a esconder. Potira, escondida na oca da curandeira com o rosto pintado de cinzas, fingindo estar doente, mal respirava. Podia ouvir as botas pesadas dos guerreiros procurando. Um guerreiro entrou na oca. A curandeira o bloqueou. Não entre! Doença contagiosa! Muita febre! O guerreiro hesitou, olhando para a figura encolhida no canto. Só viu cabelo curto e cinzas. Não a reconheceu. Saiu rapidamente. Os guerreiros partiram sem encontrá-la. Mas Ubiraci deixou um aviso. Se descobrirmos que mentiram, voltaremos. E não será para conversar. Era uma ameaça clara. Potira sabia que havia colocado todos em perigo. Eu deveria ir embora, ela disse para Cauã naquela noite. Ir para onde? Ele respondeu. Eles estão procurando em todas as direções.
Você está mais segura aqui, escondida à vista de todos. Raoni concordou. E além disso, ele hesitou, depois continuou corajosamente. Eu não quero que você vá. Seus olhos se encontraram. O ar entre eles mudou. Algo não dito, mas profundamente sentido passou entre eles. Os meses passaram. Potira se integrou completamente à aldeia. Tornou-se excelente curandeira. As pessoas a procuravam para conselhos. Ela se sentia em casa. Pela primeira vez em sua vida, livre para ser quem realmente era. Ela e Raoni se tornaram inseparáveis. Ele a ensinava a caçar. Ela lhe ensinava sobre plantas medicinais. Conversavam por horas sobre tudo e nada. E um dia, sob a lua cheia, ele a beijou. Foi diferente de tudo que ela imaginou. Não era possessivo ou exigente. Era gentil, perguntando permissão com cada movimento. Eu te amo, Jurema. Ou Potira. Não importa o nome. Eu amo quem você é. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu também te amo, mas tenho medo. Ele nunca vai parar de me procurar. E quando me encontrar, Raoni a segurou firme. Então enfrentaremos isso juntos. Você não está mais sozinha. Eles se casaram numa cerimônia simples. O cacique Cauã os abençoou pessoalmente. A aldeia celebrou. Por um momento, Potira esqueceu da ameaça que pairava sobre sua cabeça. Esqueceu de Tupã-Açu. Esqueceu do perigo. Mas o perigo não havia esquecido dela. Um comerciante viajante passou pela aldeia 6 meses depois. Viu Potira, mesmo com cabelo curto e roupas diferentes. Algo nela era inconfundível. Aquela postura, aquele olhar. Ele não disse nada, apenas observou, memorizou. E quando chegou à aldeia de Tupã-Açu para vender seus produtos, mencionou casualmente. Viu uma mulher estranha numa aldeia distante. Cabelo curto, mas muito bonita. Chamavam-na de Jurema. Tupã-Açu estava jogando um jogo quando ouviu isso. Parou. Descreva-a. O comerciante descreveu. E algo clicou na mente do cacique. Onde fica essa aldeia? Nas montanhas ao norte, pequena. Cacique velho, chamado Cauã. Tupã-Açu sorriu. Aquele sorriso terrível que significava que alguém sofreria. Finalmente, ele convocou seus 30 melhores guerreiros. Preparem-se, vamos fazer uma visita. E desta vez, não aceitarei mentiras. Um mensageiro amigo conseguiu avisar a aldeia de Cauã 2 dias antes. Tupã-Açu vem, com 30 guerreiros. Ele sabe que ela está aqui. O pânico tomou conta da aldeia. Fuja! Implorou Raoni para Potira. Fuja agora! Eu vou com você. Mas Potira olhou ao redor. Para o cacique que a acolheu. Para as pessoas que a aceitaram. Para a aldeia que se tornou seu lar. Não, já corri uma vez. Não vou colocar mais ninguém em perigo por minha causa. Vou me entregar. Não, gritou Raoni. Ele vai te machucar, ou pior. Talvez, mas pelo menos vocês estarão seguros. O cacique Cauã interveio. Existe outra forma. Todos olharam para ele. Podemos desafiá-lo. Segundo as leis antigas, se um cacique reivindica uma mulher de outra tribo, o caso pode ser decidido por combate ou julgamento dos anciãos. Ele tem 30 guerreiros, nós temos 15, apontou um dos homens. E ele não respeita leis antigas, ele faz suas próprias leis. Cauã assentiu tristemente. É verdade, mas é nossa única chance de evitar massacre. Quando Tupã-Açu chegou, a aldeia estava em formação defensiva. O cacique velho estava na frente, apoiado em seu cajado, mas de cabeça erguida. Atrás dele, seus guerreiros. E atrás deles, mulheres e crianças. Cauã, disse Tupã-Açu, sua voz ressoando. Ouvi que você abriga algo que me pertence. Pessoas não pertencem a ninguém, respondeu Cauã calmamente. E a mulher que procuras está aqui por sua própria vontade. Então você admite que ela está aqui? Mentiu para mim antes. Tupã-Açu deu um passo ameaçador. Protegi alguém que precisava de proteção. Não é crime.
E segundo as leis antigas que seu próprio avô respeitava, você não pode simplesmente tomar uma mulher contra sua vontade. Tupã-Açu riu amargamente. Leis antigas? Eu sou a lei. Nesse momento, Potira saiu de trás das fileiras. Havia cortado o cabelo ainda mais curto, vestia roupas de guerreira e olhava diretamente para Tupã-Açu sem medo. Finalmente, ele disse, seus olhos se estreitando. A mulher que me desafiou. Você causou muitos problemas, Potira. Meu nome é Jurema agora, e eu não sou sua. Nunca fui. Nunca serei. Você não tem escolha. Todo mundo tem escolha, e a minha é ficar aqui, com pessoas que me respeitam, com o homem que amo. Ela estendeu a mão e Raoni veio ao seu lado, entrelaçando seus dedos com os dela. A fúria no rosto de Tupã-Açu era terrível de ver. Então você escolheu ele? Um guerreiro comum? Ao invés de mim, o cacique mais poderoso da região? Escolhi um homem que me vê como pessoa, não como troféu. Muito bem. Se é assim que você quer... Tupã-Açu fez sinal para seus guerreiros avançarem. Mas o cacique Cauã bateu seu cajado no chão 3 vezes. Um sinal antigo. Um pedido de conselho dos anciãos. Invoco o direito de Ibi-Maranei, o julgamento dos sábios. Até Tupã-Açu hesitou. Essa era uma lei tão antiga que mesmo ele não podia ignorá-la completamente sem se tornar pária de todas as tribos. Muito bem, ele disse lentamente. Julgamento, mas quando eu vencer, ela vem comigo. E você, velho tolo, pagará por me enganar. Mensageiros foram enviados para 3 aldeias neutras, convidando seus anciãos mais sábios para julgar o caso. Levou 3 dias para todos chegarem. Durante esse tempo, as 2 tribos acamparam em lados opostos de uma clareira. A tensão era palpável. Qualquer movimento errado poderia iniciar uma guerra. Potira mal dormia. Raoni ficava ao seu lado todas as noites. Vai dar certo, ele sussurrava. A verdade está do nosso lado. E se não for suficiente? Então fugimos, para tão longe que ele nunca nos encontrará. No 3º dia, os 3 anciãos chegaram. Eram os mais respeitados de toda a região. Homens e mulheres que haviam visto muitas estações passar, que conheciam todas as leis antigas, que não podiam ser intimidados por poder ou riqueza. O julgamento começou ao pôr do sol. Tupã-Açu falou primeiro. Eu escolhi Potira como minha esposa. É meu direito como cacique escolher quem quiser. Ela me desonrou ao recusar. Sua família concordou com o casamento. Ela é minha por direito. Os anciãos ouviram em silêncio. Então Potira falou. É verdade que caciques podem escolher esposas, mas as leis antigas também dizem que nenhuma mulher pode ser forçada ao casamento contra sua vontade clara e expressa. Meu pai aceitou porque tinha medo, não porque eu concordava. Eu fugi porque a única alternativa era uma vida de infelicidade. Encontrei refúgio aqui, encontrei amor aqui e exerci meu direito de escolha. Ela mente, gritou Tupã-Açu. Mulheres não têm direito de escolha, não nas leis antigas. Uma das anciãs, de cabelos completamente brancos, falou pela primeira vez. Errado. As leis mais antigas dizem que mulheres são sagradas, que forçá-las é crime contra os espíritos. Essas leis foram esquecidas há gerações, argumentou Tupã-Açu. Esquecidas por homens como você, retrucou a anciã. Mas não apagadas, e ainda são válidas. O debate continuou por horas, cada lado apresentando argumentos. Tupã-Açu falava de tradição, poder, ordem social. Potira falava de liberdade, escolha, dignidade humana. Finalmente, os 3 anciãos se retiraram para deliberar. A clareira ficou em silêncio absoluto. Todos aguardavam. O futuro de muitas pessoas dependia desta decisão. Potira segurou a mão de Raoni tão forte que seus nós dos dedos ficaram brancos. 2 horas depois, os anciãos retornaram. Chegamos a uma decisão, anunciou o mais velho deles.
E é unânime. Todos prenderam a respiração. As leis antigas são claras. Nenhuma mulher pode ser forçada ao casamento. Potira exerceu seu direito de recusar. Tupã-Açu não tem reivindicação sobre ela. Ela é livre para escolher seu próprio caminho. Um rugido de raiva saiu de Tupã-Açu. Isso é ridículo. Vocês três estão velhos demais. Suas mentes falharam. Cuidado, Tupã-Açu, advertiu a anciã. Desrespeitar este julgamento é desrespeitar todas as tribos. Você se tornaria inimigo de todos. Tupã-Açu olhou ao redor. Seus próprios guerreiros pareciam desconfortáveis. Eles respeitavam as leis antigas, mesmo que seu cacique não. Se ele as quebrasse agora, poderia perder a lealdade deles. Com grande esforço, ele controlou sua raiva. Muito bem, aceito o julgamento. Mas seus olhos, ao olhar para Potira, eram gelo puro. Mas lembre-se, mulher, você me humilhou. Isso não será esquecido. Era uma ameaça velada. Todos sabiam. Mesmo tendo perdido legalmente, Tupã-Açu era perigoso. Homens como ele não aceitavam derrota. Mas por agora, Potira estava segura. As leis antigas a protegiam. Tupã-Açu e seus guerreiros partiram no amanhecer seguinte. Mas antes de ir, ele deixou um presente. Uma lança fincada no chão na entrada da aldeia. Era um símbolo. Eu não esqueci. Eu voltarei. Ele vai tentar algo, disse Cauã preocupado. Homens como ele não aceitam perder. Precisamos estar vigilantes. E eles estavam. Durante meses, guardas extras vigiavam. Ninguém viajava sozinho. Mas os meses se tornaram um ano. E nada aconteceu. Lentamente, a aldeia relaxou. Talvez Tupã-Açu tivesse realmente aceitado a derrota. Talvez tivesse encontrado outra mulher para obcecar. Potira e Raoni construíram uma vida juntos. Ela se tornou a principal curandeira da aldeia. Ele se tornou líder dos caçadores. Eram respeitados, amados, felizes. E então, Potira descobriu que estava grávida. A alegria foi imensa. O cacique Cauã abençoou a criança ainda no ventre. A aldeia celebrou. Raoni não parava de sorrir. Um filho nosso, ele dizia maravilhado. Uma criança nascida de amor livre, não de obrigação. Mas nem tudo era alegria. Potira tinha pesadelos. Sonhava com Tupã-Açu aparecendo e levando seu bebê. São apenas sonhos, Raoni a confortava. Ele não pode nos tocar. As leis antigas nos protegem. Quando Potira estava com 8 meses de gravidez, aconteceu. Uma delegação chegou de uma aldeia distante. Traziam um convite, um grande festival, celebrando a paz entre as tribos. Todas as aldeias eram convidadas. É uma armadilha, disse Potira imediatamente. Cauã concordou. Provavelmente, mas se recusarmos, pareceremos hostis. E precisamos de aliados, não inimigos. Foi decidido que alguns iriam, incluindo Raoni. Potira ficaria por causa da gravidez. Não vá, ela implorou para Raoni. Eu sinto que algo está errado. Estarei bem e voltarei antes do bebê nascer, prometo. Ele beijou sua testa. Você está segura aqui. Deixarei nossos melhores guerreiros para proteger a aldeia. A delegação partiu. 10 homens, incluindo Raoni. A aldeia ficou com apenas 5 guerreiros. Velhos, jovens demais, ou feridos. Foi exatamente o que Tupã-Açu esperava. 2 dias depois do festival começar, atacaram. 20 guerreiros de Tupã-Açu surgiram da floresta ao amanhecer. Os 5 defensores lutaram bravamente, mas eram poucos, muito poucos. Potira estava ajudando a curandeira quando ouviram os gritos. Ataque! Ataque! Ela correu para fora e viu o caos. Fogo, sangue, pânico e no centro de tudo, Tupã-Açu, sorrindo aquele sorriso terrível. Finalmente, ele disse ao vê-la. Achei que aquele festival idiota nunca terminaria de planejar.
Ele havia criado o festival. Tinha sido uma elaborada armadilha para tirar os guerreiros da aldeia. Cauã! Gritou Potira. O velho cacique estava caído, ferido, mas vivo. Corra, criança! Ele disse com voz fraca. Proteja seu bebê. Mas para onde ela correria? Grávida, lenta, numa aldeia cercada. Tupã-Açu se aproximou. Você vai vir comigo agora. Sem julgamentos, sem leis antigas. Apenas você, eu e a realidade de que eu sempre consigo o que quero. E se eu recusar de novo? Ele gesticulou para os guerreiros. Então começo a matar, um por um. Crianças primeiro, depois velhos, depois todos os outros. Quantas mortes você está disposta a carregar? Era chantagem cruel, mas eficaz. Potira olhou ao redor, para as pessoas que a acolheram, que se tornaram família, que mereciam viver. Eu vou, ela disse baixinho. Mas você precisa jurar que não machucará mais ninguém. Juro pelos espíritos. Tupã-Açu sorriu vitorioso. Potira começou a caminhar em direção a ele, cada passo uma agonia. Ela havia lutado tanto pela liberdade. E agora a estava entregando de volta. Mas naquele momento, gritos vieram da floresta. A delegação do festival estava voltando. Raoni havia desconfiado da armadilha e retornou mais cedo. Ele trouxe não só seus homens, mas guerreiros de outras aldeias, que também desconfiaram. 20 contra 40. As chances mudaram. Tupã-Açu percebeu que estava em desvantagem. Retirada! Ordenou. Mas antes de fugir, ele olhou para Potira. Isso não acabou. Nunca acabará. Raoni correu para Potira, abraçando-a com força. Você está bem? O bebê está bem? Ela assentiu, tremendo. Eu ia me entregar. Eu sei. E isso mostra sua coragem. Mas você não precisou. Não desta vez. Cauã sobreviveu aos ferimentos. A aldeia reconstruiu o que foi queimado. E 3 semanas depois, Potira deu à luz uma menina linda e saudável. Chamaram-na de Iara, guerreira das águas. As outras aldeias, horrorizadas pelo ataque de Tupã-Açu, formaram uma aliança contra ele. Exigiram que ele fosse punido por quebrar a paz, por desrespeitar o julgamento dos anciãos, por atacar inocentes. Tupã-Açu foi deposto como cacique, banido, forçado a vagar sozinho, sem tribo, sem poder. A última vez que alguém o viu, ele era um homem quebrado, vagando pela floresta, murmurando sobre a mulher que arruinou tudo. Mas ele não havia arruinado nada. Ele havia se arruinado por não aceitar que não podia possuir outra pessoa, por não entender que poder verdadeiro não vem de força, mas de respeito. Potira viveu uma longa vida feliz. Ela e Raoni tiveram mais 3 filhos. Todos cresceram sabendo a história de sua mãe. A mulher que recusou um cacique poderoso porque sabia que valia mais que qualquer título. Anos depois, quando Cauã morreu de velhice, foi Raoni quem se tornou cacique. E sua primeira lei foi simples. Nenhuma pessoa, homem ou mulher, pode ser forçada a casar. O amor só vale quando é escolhido livremente. A história de Potira se espalhou. Outras aldeias adotaram leis similares. Lentamente, as coisas começaram a mudar. Mulheres começaram a ter mais voz, mais escolha, mais liberdade. Não foi uma revolução rápida. Levou gerações. Houve resistência. Houve homens como Tupã-Açu que se recusaram a mudar. Mas a semente havia sido plantada. E sementes, quando regadas com coragem, sempre crescem. Quando Potira estava velha, suas netas vinham ouvi-la. Avó, é verdade que você fugiu de um cacique? Sim, minha criança. Você teve medo? Todo dia, mas fiz assim mesmo. Por quê? Porque algumas coisas valem mais que segurança. Liberdade, dignidade, o direito de escolher seu próprio caminho. Essas coisas valem qualquer medo. E se não tivesse dado certo? E se você tivesse sido capturada? Potira sorriu. Então pelo menos teria tentado.
É melhor viver um dia livre do que uma vida inteira em gaiola dourada. As meninas absorviam cada palavra, e quando cresceram, elas também foram corajosas. Fizeram suas próprias escolhas. Recusaram casamentos indesejados, exigiram respeito e ensinaram suas filhas a fazer o mesmo. Tupã-Açu foi eventualmente encontrado morto, anos depois, sozinho na floresta. Algumas pessoas disseram que ele morreu de doença, outros que morreu de solidão. Mas a verdade é que morreu de amargura, de não poder aceitar derrota. Ninguém chorou por ele, não havia funeral, não havia lamentações. Ele foi esquecido rapidamente, porque no final, poder sem amor não deixa legado, deixa apenas vazio. Potira morreu aos 80 anos, cercada por filhos, netos, bisnetos. Suas últimas palavras foram para Raoni, que ainda estava ao seu lado. Obrigada, ela sussurrou, por me ver, por me amar, por me deixar ser livre. Você me ensinou a amar de verdade, ele respondeu, lágrimas escorrendo. Não possuir, não controlar, mas celebrar. Você foi minha mestra e minha companheira. Ela sorriu e fechou os olhos pela última vez. Eles a enterraram no topo de uma colina onde ela costumava ir para pensar. Plantaram uma árvore sobre o túmulo, e essa árvore cresceu forte e livre, seus galhos alcançando o céu, assim como o espírito de Potira sempre alcançou. Anos se tornaram décadas. Décadas se tornaram séculos. A aldeia mudou. O mundo mudou. Mas a árvore permaneceu. E com ela, a história, passada de geração em geração. A história da mulher que disse não, que recusou poder, que escolheu amor, que provou que coragem não é ausência de medo, mas ação apesar dele. Eventualmente, a história chegou a antropólogos, pesquisadores, escritores, todos fascinados. É real? Eles perguntavam. Os descendentes sorriam. Cada palavra, nossa bisavó nos contou, e ela não mentia. A história foi documentada, virou livro, depois filme. Milhões de pessoas ao redor do mundo conheceram Potira, a mulher indígena que recusou um cacique e mudou sua cultura. Críticos diziam, é romantizada, a realidade não era assim. Mas os que estudaram profundamente sabiam. Aconteceu. Talvez não exatamente assim, mas a essência era verdadeira. Mulheres sempre resistiram, sempre lutaram. A árvore de Potira tornou-se lugar sagrado. Pessoas visitavam, deixavam oferendas, não porque ela era deusa, mas porque era humana, e mostrou que humanos podem fazer coisas extraordinárias. Mulheres em situações difíceis visitavam especialmente. Tocavam o tronco e sussurravam suas próprias histórias, suas próprias lutas, e de alguma forma sentiam-se mais fortes. Não porque a árvore era mágica, mas porque a história era poderosa. Se ela conseguiu, pensavam, talvez eu também consiga. Se ela recusou, talvez eu também possa. Se ela sobreviveu, talvez eu também sobreviva. E esse era o verdadeiro legado de Potira. Não era sobre ela especificamente. Era sobre o que ela representava. Escolha, agência, direito de dizer não, direito de dizer sim, direito de ser dona de si mesma. Hoje, a aldeia onde ela viveu ainda existe. Modernizada, claro, com escola, clínica, internet. Mas a árvore permanece, cuidada, protegida. Um lembrete vivo de que uma pessoa pode fazer diferença. Todos os anos, no aniversário da morte de Potira, há uma celebração. Não triste, alegre. Celebrando a vida dela, suas escolhas, sua coragem. Jovens encenam peças sobre sua história. E sempre, sempre, a mensagem é a mesma. Você tem direito de escolher. Não importa quão poderosa é a pessoa que diz que não. Não importa quão assustador é o caminho. Você sempre, sempre tem direito de escolher. Alguns dizem que em noites de lua cheia, se você ficar quieto perto da árvore, pode ouvir sussurros. Potira e Raoni, ainda juntos, ainda conversando,
ainda se amando através do tempo. É bobagem, claro. Superstição. Mas é bobagem bonita. O tipo que faz pessoas sorrirem. O tipo que dá esperança. O tipo que lembra que amor verdadeiro não morre. Transforma-se. A história de Potira foi incluída em currículos escolares, não só em sua região, mas em todo o país. Crianças aprendem sobre ela junto com outros heróis nacionais. Por que ela é importante? Professores perguntam. E as respostas variam. Porque foi corajosa. Porque defendeu o certo. Porque mostrou que mulheres são fortes. Todas corretas. Mas a resposta mais profunda é: porque ela foi autêntica. Num mundo que tentava moldá-la, ela permaneceu fiel a si mesma. E isso, no final, é o tipo mais raro de coragem. Existem estátuas dela agora, em praças, em museus. Sempre a mostram da mesma forma, de pé, olhando para frente, com expressão determinada. Não vitoriosa, não arrogante, apenas firme. Na base de cada estátua, suas palavras. Eu não sou sua. 3 palavras simples, mas que mudaram tudo. 3 palavras que toda pessoa tem direito de dizer. Movimentos sociais adotaram-na como símbolo. Feministas, ativistas de direitos humanos, defensores de povos indígenas. Todos encontraram inspiração em sua história. E não porque ela era perfeita. Ela não era. Ela teve medo. Hesitou. Quase desistiu várias vezes. Mas continuou. E isso é o que a tornou heroína. Não perfeição. Persistência. Há uma frase que se tornou popular, atribuída a ela, embora provavelmente apócrifa. Coragem não é não ter medo, é ter medo e escolher o certo mesmo assim. Essa frase está em camisetas, em pôsteres, em tatuagens. Milhões a repetem sem saber exatamente de onde veio, mas sabem o que significa, e isso basta. A família de Potira continua viva. Seus descendentes são muitos agora, espalhados por todo o país. Alguns vivem tradicionalmente, outros em cidades, mas todos carregam a história e todos ensinam seus filhos. Você vem de linhagem de escolha, de coragem, de liberdade. Honre isso em suas próprias escolhas. Seja quem você é, não quem outros querem que seja. Há um museu dedicado a ela agora. Pequeno, mas significativo. Contém artefatos da época, documentos, testemunhos gravados de descendentes. A história completa, preservada para futuras gerações. Visitantes saem dali transformados. Não porque viram objetos antigos, mas porque tocaram algo atemporal. A luta universal pela autodeterminação. O desejo humano fundamental de ser livre. E talvez essa seja a maior vitória de Potira sobre Tupã-Açu. Ele queria ser lembrado como poderoso, como imbatível, mas é esquecido, apenas uma nota de rodapé na história dela. Ela, que só queria liberdade, é lembrada para sempre. Porque poder imposto é temporário, mas dignidade escolhida é eterna. E no final, todos nós queremos ser lembrados não por quanto poder tivemos, mas por quão autenticamente vivemos. Essa é a história de Potira. A mulher que recusou um cacique, que fugiu, que lutou, que amou, que venceu não com força, mas com convicção. E que nos ensinou a lição mais importante. Você sempre tem escolha. Sempre. Não importa o quão impossível pareça, você sempre pode escolher ser livre.